O Senado está desmoralizado, presidente Davi Alcolumbre, estou lhe dizendo, olhando nos seus olhos. E o senhor é um dos responsáveis, talvez o maior, porque teve o senhor primeiro, 2019, que o senhor prometeu que ia acabar com o segredismo da República, e o senhor que fez o sigilo do careca de 100 anos do INSS, que roubou os velhinhos e aposentados, foi o senhor que fez isso. O senhor tem a faca e o queijo na mão. Desde 2019, passou para o presidente Rodrigo Pacheco, voltou para o senhor. Não faça isso com o nosso Brasil. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Avião pega fogo e cai logo após decolagem em Goiás. É isso mesmo. Uma aeronave de pequeno porte pegou fogo e sofreu queda na tarde desta terça-feira, poucos minutos após decolar do aeroporto de Formosa, município localizado no entorno do Distrito Federal. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, apenas o piloto estava a bordo no momento da queda. Ele conseguiu deixar a aeronave antes que o fogo se alastrasse e atingisse o avião. E médico de 35 anos é encontrado morto em sala de hospital. É isso mesmo. Um jovem médico de apenas 35 anos de idade foi encontrado morto na sala de conforto médico do Hospital Municipal de São José do Campos. O profissional, identificado como Eduardo Furquim Simão, foi localizado inicialmente inconsciente por uma médica plantonista. Entretanto, ela, ao perceber que Eduardo não respondia aos chamados, aferiu o pulso na região femoral esquerda e iniciou manobras de compressão ainda no alojamento. Na sequência, a médica acionou o apoio do outro colega para auxiliar no atendimento. Equipes médicas ainda realizaram tentativas de reanimação durante aproximadamente 50 minutos. O óbito foi confirmado no próprio local. Oposição atinge o ponto fraco de Lula e confusão toma conta do Congresso. É isso mesmo. Uma entrevista coletiva convocada por parlamentares de oposição na Câmara dos Deputados nesta terça-feira terminou em confusão no Salão Verde da Casa. O grupo pretendia anunciar providências contra a bizarra homenagem feita ao petista Lula pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói durante o Carnaval do Rio de Janeiro. O episódio teve início quando deputados estouraram confetes no local e exibiram cartazes com frase "Se está caro, não compra", em referência a uma declaração atribuída ao chefe do executivo. Ao término da coletiva, o clima se agravou. E os senadores Magno Malta e Eduardo Girão enquadram Davi Alcolumbre no Senado e cobram instalação da CPI do Banco Master e impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Veja o vídeo. Senador Magno, eu posso passar para o Plínio. Estou pronto, senhor presidente. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil que nos vê, que nos ouve, nós estamos vivendo dias absolutamente difíceis. No recomeço, na verdade, para ninguém, do ponto de vista emocional, aconteceu recesso parlamentar. Para mim, de uma forma muito específica, vivendo muitos intempéries de cirurgias, mas agradecendo a Deus pelo fato de respirar, de estar vivo e ter voz e dar voz para quem não tem voz. O momento do Brasil é absolutamente tenso. Vivemos como uma tamargueira. O profeta Jeremias, quando se dirigia ao povo, exortando o povo do seu erro, ele diz: vós sois como tamargueira. A tamargueira é uma árvore, senhor presidente, senhores senadores, que é muito bonita de longe. Quando você se aproxima, ela só tem casca. Ela é oca por dentro. É assim, o Brasil parece uma tamargueira, só tem casca e por dentro está apodrecido. Jesus chamou diferente, chamou de sepulcro caiado.
sepulcro. Por dentro, por fora tem uma lápide, tem datas, mas dentro tem um esquife podre. O Brasil está sendo vendido internacionalmente pelo presidente, um descondenado que mente quando está no exterior, que estourou esse país, que gasta mais do que arrecada e arrecada muito, porque são muitos os impostos. O Brasil não tem carga tributária. Aqui o empresário, ele é tão somente gerente de uma empresa que ele acha que é dele, porque não tem carga tributária, pertence já ao governo. E nesse regime que já estamos vivendo ditatorial no Brasil, onde o desmando moral é o que há de mais grave, dois problemas, um problema espiritual e um problema moral, é o país do Vocaro, um cidadão que até ontem ninguém sabia nem quem era, mas já era um ilustre nos bastidores, um ilustre no esgoto, fazendo passar por esse esgoto todos aqueles que ele conseguiu, o seu senador Plínio, amealhar durante esse tempo, que ele jogou a rede e colocou na sua rede. Ele criou uma rede nesse país de empresários, de políticos e de uma Suprema Corte vendida, de uma Suprema Corte que não se autorrespeita. O Brasil não tem, nesse momento, nenhum motivo para que nós, brasileiros, senadores, homens detentores de mandato ou não, sejam o mais simples dos homens, não têm o direito de não se revoltar. No país de Dias Toffoli, no país do empresário da jogatina, do cassino, de um homem que tem um próprio resort com caça-níqueis com criança transitando. Envergonha, senador Cajuru. Vossa Excelência, que é um homem de comunicação, conhecido, e sabe, conhece os bastidores, hoje até a velha mídia, que ajudou a dourar esse monstro chamado Alexandre de Moraes, esse polvo de muitas pernas, sem ofensa ao crustáceo, sem ofensa, mas de muitas pernas, e que manda no Brasil, e que amedronta, que chantageia. Eu sei, senhor presidente, que Vossa Excelência está vivendo o pior momento da sua vida. Posso afirmar isso no seu emocional, com a sua família, porque todas as pressões nesse momento recaem sobre essa casa, porque essa casa é quem pode dar fim a essa sanha de Alexandre de Moraes, dar fim a essa sanha do senhor Toffoli, do homem do resort, os irmãos do Toffoli, o primo do Toffoli, a esposa de Moraes, bancas de advogado, aqui tem um monte, pode se reunir, que vão trabalhar 100 anos e não vão pegar esse honorário de 125 milhões sem uma prestação de serviço, senador Cajuru, sem uma prestação de serviço, senador Girão, sem ter feito uma petição, sem ter feito uma defesa, senador Plínio. E ainda esse homem vai e prende servidores da Receita, porque eles são suspeitos de terem divulgado dados. É escondido? É escondido? Então o ministro tem direito de fazer negócios, no caso dele, um grande lobista, o senhor Alexandre de Moraes, além de ser tantas outras coisas, ditador, mandatário, vítima, juiz, delegado, aquele que pune, aquele que sustenta uma narrativa mentirosa, vão fazer 7 anos, pelo amor de Deus, desse inquérito desgraçado das fake news, que nunca chega ao fim. Parabéns aos jornalistas, parabéns a Malu Gaspar, e eu desafio, Alexandre de Moraes, você, a prender a Malu Gaspar. Desafio você a prender os jornalistas que hoje abrem a boca e têm coragem de falar nos seus desmandos e acho que arrependidos de terem batido palma para você quando você prendeu os inocentes do dia 8 de janeiro. Quando colocou num cárcere por 27 anos Jair Bolsonaro por uma reunião com embaixadores e por desconfiar das urnas, que eu continuo desconfiando. Eu continuo desconfiando. É vergonhoso o momento que esse país está vivendo. E nenhum de nós,
Eu poderia muito bem agora estar em casa, eu poderia muito bem estar em cima da cama, eu poderia muito bem agora dando continuidade ao meu tratamento. Mas é nojento, o país não aguenta, o país não suporta, senador Bagatoli, esse momento triste, nefasto, imundo, apodrecido que vive esse país. Agora veja, quem são os amigos de Vocaro? O senhor Lewandowski é um dos advogados, conselheiros. O Temer, conselheiro do Vocaro, do Master. Quem estão envolvidos? O líder Jacques Wagner, que indicou o Mantega. Gente, eu não inventei isso. Isso não está num discurso que eu criei. Não sou homem de narrativa, mas também não sou covarde. Todos esses nomes estão na praça. E aí a pressão sobre essa casa, porque essa casa é a única que pode colocar o Brasil no lugar. Vou te falar uma coisa, senador Davi Alcolumbre. Vossa Excelência, como ser humano, está debaixo de uma pressão muito grande. Mas pense, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será fraca. A angústia vem. O mar é revolto e as ondas são enormes. Elas são. É verdade. E decisões difíceis, elas foram criadas e elas vêm e advêm sobre nós, para que nós tenhamos condições de tomar decisões difíceis também. Vossa Excelência conta com o Brasil, que quer mudar o Brasil. Vossa Excelência conta comigo, que quer ver o Brasil e quer ver bandido, malandro na cadeia, malandro engravatado. Vossa Excelência conta com o Girão. Vossa Excelência conta com o Plínio, com o Margarete Busato aqui, com o nosso Cajuru, com todos nós, que queremos um Brasil melhor, que queremos um Brasil limpo. É difícil, Vossa Excelência é jovem, mas esse papel está na sua mão. E Deus não lhe desamparará. Deus não lhe desamparará num momento difícil. Vossa Excelência estava aqui conversando comigo. A gente sabe como Vossa Excelência é no relacionamento pessoal, com a mão no meu ombro e dizendo a mim: Magno, se recupera. Se recupera. Busca a tua saúde, porque é a pior coisa mesmo, senador. Vossa Excelência está certo. Você pode sentir dor em qualquer lugar do seu corpo, mas os joelhos, as articulações dos joelhos, parece que elas são as mais importantes do nosso corpo, porque seguram o nosso corpo, e dor nessa parte do corpo realmente é insuportável. E eu podia atender o conselho de Vossa Excelência, e o meu corpo pede isso, mas a minha indignação, a minha nojeira é tão grande, e encerro falando, com base no discurso da senadora Margarete Busato. Eu fui o primeiro a entrar no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, contra os 2 desembargadores que deram legalidade a um homem, um troglodita de 38 anos de idade, estuprador de uma criança de 12 anos de idade. Vossa Excelência sabe da CPI da pedofilia. E encerro lhe fazendo um pedido. Nós temos 47 assinaturas para uma CPI, mais outra, uma CPI para investigar abusos de adolescentes e infantes no Brasil, para voltar as baterias para criminosos que estão nos tribunais, vendendo sentença, ou no mínimo, a mente desses 2 desembargadores é igual à mente desse tarado, com essa criança de 12 anos de idade, e que, segundo a própria justiça, ele tem diversas passagens já. Eu conheço muito bem esse tema. Peço a Vossa Excelência que, em nome das crianças, em nome do Brasil, e em nome desse caso que está em todos os lugares, que instale essa CPI da pedofilia, de abuso contra infantes e adolescentes, para que a gente possa avançar na punição, na criação de legislação, efetivar na defesa. Que Deus salve o Brasil, que Deus tenha misericórdia do Brasil. E digo a Vossa Excelência, conte comigo, conte conosco. O momento é difícil e Vossa Excelência precisa. E para que Vossa Excelência precisa, nós estamos à disposição. Agradeço Vossa Excelência a preocupação com a minha saúde. Rogo a Deus para que Ele lhe dê força, condições num momento tão difícil da vida desse país.
e que Vossa Excelência precisa realmente quem possa ombrear no sentido de dar solução ao problema e libertar o nosso país. Muito obrigado a Vossa Excelência. Presidente Davi Alcolumbre, muito obrigado por me passar a palavra. Nós estamos retornando o trabalho depois de um longo e tenebroso inverno. Eu estou há 7 anos aqui, o senhor sabe, e nunca tinha visto um mês de fevereiro com plenário fechado como aconteceu. E quero manifestar, com todo respeito à sua pessoa, que eu respeito. O senhor é uma pessoa, como disse o senador Magno Malta, de excelente, de fino trato com todos aqui. E a gente sente o seu carinho de tratar as pessoas. Isso é muito importante. Mas como presidente dessa casa, revisora da República, o senhor tem falhado muito. E eu quero lhe fazer um pedido aqui. Talvez o último, talvez o da hora derradeira minha. Mas eu quero lhe fazer um pedido. O senhor não tem como tapar o sol com a peneira com relação ao maior escândalo, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. O senhor tem 51 colegas seus aqui, dos 81, que assinaram a CPI há 3 meses quase. Está na sua mesa. Que eu lhe cobrei antes do recesso. Está aí para o senhor abrir. A gente não precisa de atalho, senador Jorge Cajuru, na CPI do crime organizado, na CPI do INSS, na CAI fazendo uma subcomissão. Isso não está certo, presidente Davi Alcolumbre. Esse escândalo merece uma CPI ou CPMI própria. O deputado Carlos Jordi conseguiu um número recorde de assinaturas para essa CPI. O Brasil quer, e não é só gente de direita, de oposição contra governo, a favor de governo, não. Furou a bolha. Finalmente, a mídia tradicional do Brasil acordou e quer saber como o brasileiro me cobra, o cearense. A essa questão do Banco Master. Outra coisa que o senhor não pode mais, não tem mais como o senhor botar embaixo do tapete. Não faça isso com o Brasil. O senhor tem filho. O senhor tem uma esposa, aliás, uma pessoa que faz obra, e eu sou testemunha social, que aprecia os trabalhos de pacificação. Não faça isso com o Brasil. O senhor está na presidência do Senado Federal. O senhor tem que abrir o impeachment. Esse é o nosso trabalho. Essa casa tem 200 anos. É só a gente que pode fazer isso. Robustez de material, você tem 129 milhões de razões para abrir o impeachment do Alexandre de Moraes e abrir o impeachment do Dias Toffoli. Isso vai abrir um precedente, e daí? Qual é o tipo de paz que o senhor quer? É a paz da indiferença? O senhor sabia que a paz da indiferença... Líder, por gentileza, temos o orador na tribuna. O senhor sabia que a paz da indiferença é exatamente o oposto da paz? É o oposto da paz, o que o senhor está fazendo com o Brasil? A paz é ação, é justiça. E o senhor está com a solução na mão, não é de hoje, mas eu acho que a gente chegou na data limite, presidente. E eu lhe encerro dizendo o seguinte: senador Espiridião Amin tem uma CPI da Vaza Toga há meses, eu perdi foi a conta de quando é que ela foi dada entrada com o número de assinatura. O senhor também não abre. O senhor não tem o direito, até porque chegou no seu estado o escândalo do Banco Master, 400 milhões de reais. O senhor devia ser o primeiro a chegar e dizer: vamos atrás disso, vamos investigar isso. E eu espero que o senhor faça isso, porque o Senado não é para estar a serviço de quem quer que seja. O Senado é uma casa que tem que ser respeitada e não está. Para encerrar, no último minuto, eu lhe agradeço a tolerância. O Senado está desmoralizado, presidente Davi Alcolumbre, estou lhe dizendo, olhando nos seus olhos. E o senhor é um dos responsáveis, talvez o maior, porque teve o senhor primeiro, 2019, que o senhor prometeu que ia acabar com o segredismo da República, e o senhor que fez o
o sigilo do careca de 100 anos do INSS que roubou os velhinhos e aposentados. Foi o senhor que fez isso. O senhor tem a faca e o queijo na mão. Desde 2019, passou para o presidente Rodrigo Pacheco, voltou para o senhor. Não faça isso com o nosso Brasil. Nós estamos numa degradação moral sem precedentes e o senhor pode apenas cumprir o seu papel. Vai lá, instala a CPI, o CPMI do Banco Master e abre um processo de impeachment que o Brasil será outro para os nossos filhos, para os nossos netos. Deus abençoe o senhor. Muita paz. Com a palavra...